Fala galera, tá na paz? Eu sou a Daiane e este é o nosso quadro Caminhos do Bem. Eu sou o Ribas e esse é o nosso 13º vídeo. E hoje estamos aqui num lugar diferente, né? Dá uma olhada ao nosso entorno. E aí, reconheceram esse lugar? Porque hoje a gente vai falar sobre práticas do bem viver. Bora pro vídeo? Caminhos do bem, para o bem viver, viver com a família, os amigos e a natureza também. Mas o que são essas práticas do bem viver? Dá um Google aí, professor Fogo! Salve caminhantes! Professor Fogo na área, galera, e hoje pra gente conversar sobre o que são práticas de bem viver. E como a própria expressão diz, pessoal, práticas de bem viver são práticas que favorecem a vida. Mas exclusivamente a minha vida? Não. A minha vida, a vida da minha família, dos meus amigos, da galera da minha rua, do meu bairro, da minha cidade. Mas só a vida dos seres humanos? Também não, galera. A gente está colocando aqui uma dimensão mais ampla de vida que contempla os animais, as plantas, tudo que é de vivo na terra, nas águas. E essas práticas, pessoal, elas às vezes estão escondidas nas coisas mais simples do nosso dia a dia ou às vezes nas coisas mais complexas também. Por exemplo, uma prática simples: pegar um punhado de garrafas PET, colocar um pouquinho de terra, preparar uma matéria orgânica e cultivar no próprio quintal da nossa casa uma hortinha orgânica, sem veneno, para consumo da nossa família. Uma prática simples de bem viver. Agora, um exemplo de uma prática mais complexa, mais ampla, é a nossa atuação nas redes sociais, compartilhando mensagens educativas, culturais, de cunho ecológico, de respeito, de cooperação, de ajuda mútua. Mas veja bem, galera, tem um detalhe muito importante aí para o qual a gente tem que chamar a atenção, que é a intencionalidade. Ou seja, qual é a intenção que eu coloco naquela prática? Porque no mesmo exemplo das redes sociais, eu posso chegar para compartilhar intolerância, agressão, cyberbullying, desrespeito, principalmente com aquele que é diferente de mim, com aquele que é de uma religião diferente, torce para um time diferente, tem um posicionamento político diferente do meu. Posso colocar pessoas em situação vexatória, de discriminação. Aí a mesma prática deixa de ser uma prática de bem viver para se tornar uma outra coisa. Por isso é importante a gente prestar muita atenção nesse bate-papo que o Ribas e a Daiane estão trazendo hoje para nós. Valeu? Então, caminhantes, compreenderam o que o professor Fogo explicou sobre práticas do bem viver? E você, Daiane, compreendeu ou não? Eu compreendi. Primeiramente, eu preciso buscar ações que favoreçam o meu bem-estar. Por exemplo, eu preciso me alimentar bem, dormir bem, fazer uma atividade física, porque eu estando bem comigo mesmo, eu consigo estar bem com as pessoas que estão em minha volta. E para isso, a gente precisa do quê? A gente falava em um desses vídeos nossos sobre o projeto de vida. A gente precisa ter muito enraizado, né, o que nós queremos para o nosso futuro. E para isso a gente precisa revisitar o passado, ver aquilo que foi positivo, ver o que foi negativo, porque assim a gente vivencia melhor o nosso presente, né? A gente tem maior consciência do que a gente quer de bom, né? E aí eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o outro, eu quero de bom para todos, porque práticas do bem viver nos levam ao bem comum, né? E aí a gente tem que pensar quais são essas práticas. As práticas de bem viver não são nenhum bicho de 7 cabeças, porque estão ligadas às dimensões familiar, ecológica, cultural, né, e pessoal também. Ribas, ainda não entendi o que você está falando, então presta atenção. A Daiane vai dar alguns exemplos práticos para nós. Fala aí, Daiane. Galera, são coisas simples. Por exemplo, eu posso ler um livro que vai me trazer conhecimento, pode me acalmar, ajudar minha mãe a cuidar do jardim, lavar a louça em casa, fazer uma atividade física, que não é só ir na academia. Eu posso brincar de pega-pega, um esconde-esconde, eu tô me exercitando.
é uma prática do bem viver. Daiane, agora eu te pergunto, todas essas práticas podem ser consideradas práticas do bem viver? Nem sempre. Por exemplo, soltar um pipa é uma prática do bem viver desde que eu solte de forma consciente, que eu não faça uso do cerol nem da linha chilena, que aí eu não trago risco à vida de ninguém. Aí sim será uma prática consciente. Um outro exemplo que a gente pode dar é jogar um futebol com a galera na rua, o golzinho. Se eu pratico isso de uma maneira leal, justa, sem chegar lá e dizer assim, ah não, eu quero ganhar, e para ganhar eu preciso ser desonesto, eu preciso ser violento, aquela prática que era para ser algo positivo, ela se torna negativa. Ela é mais uma prática de bem viver, porque eu só estou pensando em mim. E as práticas do bem viver que a gente está falando aqui, elas são sempre boas para mim e para as pessoas que estão ao meu entorno. Essas práticas para o bem viver são muito importantes para o nosso crescimento pessoal. Favorece o convívio familiar, o convívio na escola, o convívio com os nossos amigos. Porque são práticas transformadoras. Elas transformam a nossa vida quando a gente leva ela a sério, né? Pô, vou fazer sempre, né? Não é algo que eu faça aqui ou ali. Vou dar um exemplo. O professor Fogo. O professor Fogo, ele sempre gostou de música, mas nem sempre teve um violão. Então, durante muito tempo, ele se colocou como ouvinte, né, das bandas que ele via lá, o Engenheiros do Havaí, né, Almir Sater, até que ele conseguiu comprar um violão, com muito sacrifício, né, ali trabalhando, né, guardando todo mês, para ter um violão. A partir de então, ele começou a trocar ideia com os amigos, né, e aí começaram a trocar, pô, é assim que toca. E o professor, ele teve banda. Hoje tem alguns CDs aí gravados, muitas das letras são composições dele e inclusive o nosso jingle aqui, né, do Caminhos do Bem, né, foi ele que elaborou ali, trouxe a proposta pra gente, ficou bem legal. Por que que eu tô falando isso, né? Tô falando isso para vocês perceberem que na vida a gente tem alguns degraus que a gente precisa subir, né? Alguns degraus para chegar em algum lugar. Não estamos dizendo que esse lugar é o topo, estamos dizendo que vamos se manter lá embaixo, mas a gente chega em algum lugar através dessas práticas. Essas práticas, elas são transformadoras. Transformaram a minha vida, transformaram a vida da Daiane, a vida do professor Fogo, né? E isso é importante vocês saberem, né? Então, Ribas, como estamos falando do professor Fogo, e aí, qual é o pulo do gato de hoje? Tô de volta, caminhantes, e agora para a gente chamar a atenção aqui no nosso pulo do gato para 3 palavrinhas muito importantes quando a gente pensa em práticas do bem viver. A palavra consciência, paciência e persistência, pessoal. Primeiro, consciência, para eu não levar a minha vida no piloto automático, para que eu tenha lucidez dos meus comportamentos e das escolhas que estão implicadas nesses comportamentos. Porque sim, galera, a gente precisa parar para pensar com calma em todas as nossas intenções, naquilo que a gente consome, na maneira como a gente vivencia as nossas amizades, na maneira como a gente se porta com a nossa família e assim por diante. Para isso é importante ter consciência. A segunda palavra, como eu já coloquei, é a paciência. Não foi por acaso, galera, que a Daiane e o Ribas escolheram esse cenário para o vídeo de hoje. Uma escadaria, com degraus. Porque de repente, hoje, nas condições que tenho, eu posso fazer pequenas coisas, pequenas práticas do bem viver. Amanhã, na medida que eu vou conquistando mais recursos, amadurecendo minhas relações sociais, estudando, trabalhando, eu posso pensar em práticas maiores, mas para isso é preciso paciência. Como disse a galera no vídeo de hoje, um degrau de cada vez. E por último, galera, a palavra persistência. Porque às vezes a nossa sociedade parece tão egoísta, tão individualista, às vezes até uma sociedade meio adoecida, que faz com que a gente, por vezes, desanime das práticas do bem viver. Mas é aí que é importante ter persistência, galera, porque quando eu coloco uma prática de bem viver, eu transformo violência numa cultura de paz. Eu transformo egoísmo e individualismo numa atitude de cooperação.
de ajuda mútua. Eu transformo divulgação irresponsável de mentiras, fake news, em práticas de verdade, de justiça, de respeito. Por isso, galera, recapitulando, consciência, paciência e persistência. Esse é o pulo do gato de hoje. Bem, caminhantes, espero que tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje, esse bate-papo sobre práticas do bem viver. Semana que vem a gente vai trazer um vídeo mostrando algumas das nossas práticas do bem viver lá em nossas casas, legal? Então acompanha aí, ó. E outra coisa, não deixa de dar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar o nosso material com o pessoal. E ó, que tal deixar um comentário sobre o vídeo de hoje, beleza? E aí, Daiane, acabou o vídeo de hoje? Acabou não. Galera, gostaríamos de agradecer hoje os nossos mais de 1000 seguidores no Instagram. Quem não tá seguindo, começa a seguir nosso Instagram. Beijos, até o próximo. 1, 2, 3, caminhos do bem, para o bem viver. Viver com a família, os amigos e a natureza também. Caminhos do bem, com conhecimento, sonhando e sentindo uma nova maneira de esperançar. Sonhando e sentindo uma nova maneira de esperançar.